Alô, alô, você, meu amigo e minha amiga que me acompanha no canal Paulo Munarete News. Sempre importante receber vereadores e a gente sempre está pedindo que todos os vereadores venham até nós, né? Uns vêm, uns não querem vir, outros dizem que vêm e não vêm, mas o nosso canal está sempre aberto para todos os vereadores, diferente de apoio ou não apoio, a gente sempre está falando e pedindo para que os vereadores venham, se coloquem, né? No momento em que está o país. Eu acho super importante também. Comigo, professor Alexandro, ele que é do PT, e a gente tem visto bastante a atuação dele a nível, por que não, a nível nacional, colocando o partido do PT e as realizações do partido do PT. Acho super importante, Alessandro, quando você se coloca, né? O que o governo está fazendo, o que o governo está melhorando, o que o governo pode melhorar. E também, queira ou não, né, professor, o senhor tem ido, tem falado com as bases, o senhor, o Sidão, conversado, trazendo investimentos para Xanxerê, que é outra coisa super importante para Xanxerê. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Obrigado novamente por estar aqui conosco. Bom dia, Munarete. Obrigado pela audiência que sempre acompanha. Isso. Muito fiel. Muito obrigado para vocês por essa oportunidade. Já falando de antemão, né, sobre política nacional. Acho que é importante a gente, para depois chegar à política municipal, Sim. Né? Mas o professor Alessandro tem falado muito sobre investimentos, sobre situações que estão acontecendo a nível nacional, informando e contando histórias, porque eu acho que é importante você saber das histórias para saber o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, somos lembranças de que a história sempre nos traz algumas ideias que a gente precisa melhorar sempre, né, professor? Então, tudo bem. Olha só, Paulo, é um pouquinho da política nacional nossa, né? Inclusive eu estava acompanhando agora uma entrevista do Lula aí na Rádio Gaúcha, né? E algumas coisas que ele traz bem interessantes. Primeira situação, é inegável que a economia está melhorando, isso é inegável. A Bolsa estava batendo, não sei quanto é que vai começar hoje, mas estava batendo quase 121 mil pontos, deu uma retraidinha com as questões internacionais, a União Europeia complicada, Estados Unidos também complicado, o mundo, né? Temos uma conjuntura internacional. O real foi a 7ª moeda que mais valorizou ante o dólar, né? Então, assim, nós temos visto a inflação bem legal, contraindo, retraindo e tal. Nós retomamos agora o imposto sobre os combustíveis, e mesmo retomando o imposto sobre os combustíveis, ainda está mais barato do que estava no governo anterior, e não temos mais a PPI. Eu tenho uma discussão aqui na Câmara de Vereadores com alguns postos de Xanxerê, porque a região está mais barata que Xanxerê. Tá? Hoje bateu 5,91 em Xanxerê, tu vai pegar a região, a média 5,73, 5,68, ou seja, 5,57, ou seja, a região está mais barata depois do aumento do imposto do que Xanxerê, né, antes do aumento do imposto. Então, isso aí é uma questão que eu até questionei o Procon. Mas assim, indiferente da questão do combustível, a gente tem algumas frutas que é sazonal. Agora, hoje eu fui no mercado, por exemplo, cortes de carne que estava 50, 60, 30, 40. Presunto, há quanto tempo a gente não via menos que 8, 9, 10 pila? Hoje tá 4 e pouco no mercado. Peguei agora, 3,99 no mercado aí no Lume, né? Então, assim, eu acho que devagar algumas coisas têm ajustado. São 6 meses de governo só, é muito pouco, muito pouco. Mas, umas coisas, na visão geral, que eu acho que é a visão geopolítica, que é o importante, que vai nos colocar ali na frente. Que é como você pensa, Paulo. Como você pensa. Se você pensa pequeno, você sempre vai ser pequeno. Se você pensa como alguém explorado, você sempre vai ser explorado. Se você pensa como alguém deprimido, você vai ser sempre deprimido. O país não é diferente. Então, nos investimentos, nós estamos mostrando agora, cara, nós participamos do G20, participamos do G7, participamos agora do evento, né, internacional que tivemos ali com os presidentes do mundo todo para discutir clima, para discutir democracia, para discutir... O presidente Lula foi o único presidente do mundo convidado para o festival climático que o Coldplay organizou na França. E ali uma frase que me chamou muita atenção, que até um vereador de Xanxerê comentou na sessão passada, pega e dei uma assistida, comentou de forma equivocada a fala do Lula. Por que eu digo de forma equivocada? Porque algumas coisas, Paulo, tu é formado em Direito, tu estudou e não tem como tu fugir do estudo.
Não tem, cara. Tá, mas tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo para entender o teu raciocínio. O professor te obrigou lá a estudar, né? Igual comigo e tal. Então, quem estudou, quem leu um pouquinho, vê o seguinte. A Revolução Industrial, nós tivemos 3 revoluções industriais. O Brasil faz parte da terceira. Certo. Tá? A primeira foram alguns países na Europa, que começou pela Inglaterra, basicamente. Tá? A segunda Revolução Industrial se expandiu para alguns países da Europa e Estados Unidos, mudando de uma forma de produção que é a produção em série com o Fordismo. E a terceira Revolução Industrial, então, que sobrou, eles começaram a melhorar a tecnologia e mandaram a tecnologia obsoleta para os países mais pobres. No caso, Brasil, Argentina, certo. México e tal. Certo. Ok, China mesmo. Né? Com o passar dos anos, a gente pode perceber o seguinte, os países que mais tiveram indústrias, automaticamente mais poluíram o mundo. Não é um dado normal, assim. Né? Normal, cara, normal isso aí, né? Mas destruíram árvores também, normal. Isso, entendeu? Entendi. É isso. Assim, cara, qualquer mapa que você pegar de aquecimento global, se você pegar hoje um mapa do calor no mundo, você vai ver que o calor está concentrado onde? Europa, Estados Unidos, China. Ele está concentrado em algumas regiões do mundo, que são as regiões que produzem bastante, tem bastante indústrias. Países mais pobres, historicamente falando, regiões mais pobres do mundo, historicamente falando, como é o caso da região da nossa Amazônia, como é o caso da Mata do Congo, como é o caso da Indonésia, temos grandes matas. E essas áreas de mata, elas não são, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, do que nós pensávamos algum tempo atrás, não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são as algas que geram energia. Nós somos o filtro do mundo. Então o mundo poluía, quando passava por essas matas automaticamente elas davam uma filtrada. Por quê? Porque a árvore se alimenta de CO2. Sim. A árvore cresce com CO2. Se não tiver CO2, a árvore não cresce. Entende? Então, assim, o que o Lula chegou lá e disse? Olha, quem mais poluiu, quem mais polui, agora tem que ajudar nós, que somos os países que mas você acha que essa discussão a nível nacional, a discussão a nível mundial, porque assim, a gente teve alguns, já que você está falando, teve alguns jornais europeus, principalmente franceses, que criticaram muito o posicionamento do Lula. Claro que vão criticar. Posicionamento do Lula. Mas assim, levando praticamente, eu sei que a nossa discussão vai a nível nacional, a gente também tem que fazer isso, mas falando basicamente sobre o fato do partido estar há 6 meses aí, que continua essa polarização, você acha que o Lula não poderia parar um pouquinho, vou ser sincero? Vai acabar a polarização. Sei, mas assim, mesmo assim, de cutucar um pouco, tu acha que ficou muita dor ainda, muita coisa de criticar um pouco? Você não acha que talvez se baseando e se querendo fazer, esse negócio também de conversar, trazer o Maduro para cá, agora, também o fato de ir na programação da esquerda, de movimentos de esquerdas a nível mundial, tudo isso não continua criando uma polarização? Não seria interessante se tentasse dizer, pô, peraí, de agora em diante vamos mudar o foco, vamos fazer, claro, relações internacionais a gente entende, mas internamente, tu não acha que isso não estaria... Tu não estaria complicando? Eu vou terminar um primeiro raciocínio. Sim, tá? Não, eu te cortei, mas é interessante. Ali que eu preciso terminar da parte global, tá? E tu falou, alguns jornais criticaram. Sim, criticaram. Certo. Criticaram. Mas é inegável que esses países que mais poluem, que mais poluíram, devem ajudar os países que estão filtrando e não estão poluindo a recuperar. Certo. Isso, indiferente do que a mídia fala, internacionalmente, alguns jornais falam em alguns. Certo. 80% da própria mídia internacional diz, não, tá certo. Por quê? Porque o mundo hoje não é sustentável. Isso é a primeira porta de entrada, porque a nossa grande riqueza do Brasil hoje é o meio ambiente. E matéria-prima que matéria-prima que leva para outros países e que os outros países fazem a tecnologia e vendem para nós pelo dobro do preço. Isso também eu vi, que eu achei importante na fala dele isso também. Mas isso tem nos levado para o cenário mundial. Isso tem tornado o Brasil liderança mundial na área do meio ambiente e sido convidado para muitos fóruns em nível mundial. Existe uma situação, e aí falando do Maduro daqui a pouco, um pouquinho também, falando de outras, anota aí para não esquecer. Certo. A geopolítica mundial está mudando.
E é isso que precisa ser compreendido pelo Brasil e que o governo anterior não compreendeu. Depois falou de polarização, tá? Para tu poder entender. Nós tínhamos, algum tempo atrás, uma geopolítica que era caracterizada basicamente o quê? Países que eram dependentes dos Estados Unidos e países que eram dependentes da Europa e países que eram periféricos. Ok. Mas era inegável que os países dependentes dos Estados Unidos ou Europa, juntos eles, né, essas economias tinham, sei lá, 70%, 80% da economia mundial. Mercado consumidor, etc. O que mudou na geopolítica mundial, então? Mudou que, com o crescimento da Índia, com o crescimento da China, com o poder que esses países, Venezuela, Brasil, Argentina e Rússia têm sobre petróleo no mundo. Se você reunir estes países do mundo, você vai ver que eles estão entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo. A Arábia Saudita quer entrar junto com esse grupo. Vamos ficar com os maiores produtores de petróleo do mundo. Com os 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Mas o que o Brasil produz, o Brasil não consegue sanar a sua própria... Mas olha só, já vou entrar aí também. Posso entrar, nota que eu entro aí. Né? Então, a gente sabe que o petróleo ele não vai ser substituído tão cedo. Até porque o petróleo não é só combustível, o petróleo é isso aqui também. Claro. Tá? Claro. O petróleo é tudo que é sintético do petróleo. Camisa, tudo que é sintético do petróleo. Claro. Então é uma coisa que não é substituível. Sim, sem dúvida. É uma coisa que pode não ser tão poluente. Certo. Mas não é substituível tão simplesmente. Então nós dominamos isso aí. Se tu somar a população da Índia, se tu somar a população da China, se tu somar a população do Brasil, da Rússia, nós temos, só nos BRICS, nós temos aí 40% da população mundial aqui. Entendi. 40% do mercado mundial consumindo aqui. Tu vê que a gente não precisa concorrer com aquele grupo lá que está forte. A gente pode começar a nos fortalecer. Então, essa política tem alterado, ela tem mudado. Ela tem mudado a geopolítica mundial. E aí, então, colocando algumas situações, por exemplo, Maduro, Argentina e outros países, Cuba, etc. Veja só, como é que funcionou o imperialismo historicamente falando? Então, uma bola de história ajudaria nisso. As potências ricas, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, Europa, eles pegaram dinheiro dos seus países, e pensem, esses países não eram milionários naquela época. Não eram tudo isso. Gente, eu estou falando de 1920. Cara, 1940, 1930, os Estados Unidos estavam com a crise de 29. Entendi. 1945, eles não eram bambambam também, né? Que foi depois da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos se deram muito bem. Claro. Mesmo assim, Europa e Estados Unidos faziam o quê com os seus recursos? Eles colocavam os países em desenvolvimento. Certo. Estados Unidos na América Latina e na América do Sul. E Europa basicamente na África e na Ásia. Fizeram ferrovias, tá? Fizeram fábricas, escolas, creches, rodovias, energia hidrelétrica. Eles encheram esses países de infraestrutura. Mas por que eles encheram esses países de infraestrutura? Porque depois, por muitos anos, esses países ficaram dependentes dos Estados Unidos, dependentes da União Europeia. É o caso do Brasil. É o caso do Brasil. O que o Brasil faz agora é inverter a bola da vez. Por isso que eu falei de pensar diferente, pensar grande. Nós começamos a nós investirmos no outro país para que eles também fiquem independentes de nós. E não somente capital brasileiro. Por exemplo, você tem uma empresa que faz estradas. Vamos pegar a Ecovias. Tá? A Ecovias ganhou uma licitação para fazer uma estrada na Argentina. O governo brasileiro financia. De onde que sai a mão de obra? A maioria sai daqui. De onde é que saem as máquinas? A maioria sai daqui. De onde é que sai a tecnologia? A maioria sai daqui. De onde é que sai a matéria-prima? A maioria sai daqui. Então a gente chega lá, só o petróleo que eles vão ter lá e tal, a gente chega lá e faz. Girando esse dinheiro que a gente vai emprestar, gira basicamente dentro do nosso país, 70% desse dinheiro gira dentro do nosso país. Mas não tem caso em que eles não conseguem pagar essa dívida do trabalho que foi feito lá? Por isso sim, é muita reclamação nesse sentido, mas olha só, professor. Já vou falar disso. Eu só digo isso porque nós estamos alongando e aí a gente precisa falar um pouco sobre... Gira dentro do nosso país, tá? Então gerou economia disso. Agora eles têm que pagar. Veja que isso aí teoricamente já foi pago, porque se girou dentro do nosso país, esse dinheiro já foi pago imposto também. O Brasil emprestou dinheiro, fez lá, mas já foi devolvido de imposto para cá.
Mas nem tanto, Tá? nem todo. Quanto né? por cento é cobrado de imposto hoje? 30%. Então, se o governo emprestou 100 milhões, 30 milhões já ficou no imposto quando comprou o produto aqui. Na segunda rodada de sobremanufatura, veio mais 30%. No final dessa rodada, dos Certo. 70% que a gente gasta daqui, ficou aqui. Aí esses países não conseguem pagar. Veja só. O Brasil ficou 4 anos com relação muito ruim com a Argentina, mesmo quando estava o Macri. Verdade. Mesmo quando estava o Macri, a nossa relação com a Argentina era péssima. Isso é verdade. Nós ficamos 4 anos sem pisar na Venezuela, expulsando o embaixador da Venezuela do Brasil. A gente quer que eles paguem a dívida deles. A gente chega lá e faz com que... Cara, olha só, você tem uma dívida para receber de uma pessoa. Certo. Você chega na casa da pessoa, a pessoa diz, olha, eu vou te pagar, Paulo, mas eu vou te pagar assim, assim, assim. Tu é que pode receber. Em troca, Paulo, é o seguinte, ó, eu te permito que você ainda faça uma horta aqui na minha propriedade, eu te permito que você possa construir uma casinha, alugar a casinha aqui do lado, e além eu vou te pagando do lado. Então, a pessoa permite que você explore a propriedade que ele tem, e ainda te permite dizer que ele vai pagar um tanto por mês. Agora, se tu diz, não quero nem saber. Some na minha frente. E foi isso que aconteceu. Como é que tu quer receber da pessoa? Tá, eu te A entendo. Venezuela agora quer pagar o Brasil em gás e petróleo. Eu te entendo, professor, só que assim, a gente está falando muito a nível nacional, muito a nível da polarização. internacional, e eu preciso perguntar sobre a polarização, até para a gente começar a entrar um pouquinho no Brasil, Então, deixar um pouquinho as relações externas para depois. A polarização. Tá? Gente, o Partido dos Trabalhadores é um partido de esquerda. Nós vamos nos relacionar com movimentos de esquerda. Nós vamos nos relacionar com movimentos sociais de esquerda. Não vamos excluir movimentos sociais de direita. Vamos combater movimentos de extrema direita. Entendi. Não adianta a gente dizer outra coisa. Entendi. Então o Brasil vai se relacionar com o BRICS, o Brasil vai se relacionar com o Foro de São Paulo, o Brasil vai se relacionar, sabe? Porque não são ET, são formas de pensar diferentes. Vai se relacionar com o MST, vai se relacionar com os sindicatos, assim como vamos nos relacionar ao grande produtor rural. Gente, é o maior plano safra da história do Brasil. Nós estamos jogando mais de 30% a mais do que o plano safra passado e reduzimos impostos. Santa Catarina, um estado que votou 70% contra o Lula. É verdade. E é um dos estados que está mais ganhando dinheiro. Nós ganhamos 4 bilhões só para estradas. O governo Bolsonaro que veio, não jogou 20% disso. Não, isso é verdade. Se você tem que não jogou 20% disso nos 4 anos que ficou. Bater nesse sentido. Que vivia o sentido... vindo para Santa Catarina, mas não colocou R$1 em Santa Catarina. Veio para Xanxerê, não colocou R$1 em Xanxerê. Então dá para ir visitar e puxar o saco, mas tu tem que trazer dinheiro também, se é o presidente, se é o governo. Então assim, ó, o que eu quero dizer? A polarização vai existir até quando parte do povo não entender que a gente não precisa polarizar e que a gente tem que só reconhecer assim, ó, isso tá bom, isso não tá. Olha só, qual é a nossa atitude do PT quanto o prefeito Oscar Mattarello? A gente critica o que não tá bom, mas a gente elogia o que tá. Ou seja, a gente não pode ser cego diante das coisas que de fato estão acontecendo boas e tem que falar disso. E a gente não pode ser cego ao que não está sendo bom. Pensando nisso a nível estadual, o fato de o governador, em algumas situações, suspender o pagamento de coisas que realmente iam ser feitas com outro governo. Como é que o PT vê isso? Como é que vocês, vereadores, vê isso? Então, isso é muito ruim. E aí que eu te digo de polarização. Tu vê que quem está polarizando não é o governo federal. Porque olha só, o que o governo federal fez quando assumiu? Retomou todas as 14 mil obras paradas. Tinha obra parada da época do governo Dilma, tinha uma parada da época do governo Temer, da época do governo Bolsonaro. Primeira coisa foi retomar todas essas obras. Todas. Para concluir. E aí, baseado no início dessas obras, é que se permitiram novas obras. E já começamos a fazer novas obras porque foram retomadas as antigas. O governo estadual, não cumprindo o calendário de obras estabelecido no Plano 1000, ou o calendário de obras já aprovadas, isso é muito ruim para os municípios. Você acha que é um tiro no pé do próprio governador? Cara, porque muitas empresas de Santa Catarina acabam se quebrando por causa disso. E isso que o seu partido é diferente do partido do antigo governador e do atual governador. Exato. Tu vê, eu não estou falando bem do Moisés, eu estou dizendo assim que o governo atual teria que ter seguido, que é o que nós faríamos. Claro.
Ele preferiu garantir isenção para algumas indústrias, que faz anos que é comprovado que não está resolvendo nada isenção de imposto, porque elas não têm crescido, não têm aumentado, não têm melhorado. Ou seja, você pode dar isenção de imposto para as indústrias, mas qual é o teu crescimento? Daqui a 10 anos, o que eu vou ter de volta? Né? Ele preferiu garantir isso e para obras. Por que eu te falo para obras? Vai lá o governo do município, faz a licitação. Por quê? Porque o governo do estado já assinou a ordem de serviço. Já assinou o dinheiro que vai vir. Aí faz a licitação, contrata a empresa. Aí o município coloca a contrapartida dele, 10, 12, 15, 20%. Entendi. Aí o governo do estado chega na metade, eu não vou mais investir isso. Não, mas tu assinou comigo? Não me interessa mais, vamos rever o contrato. O prefeito, cara, tá lá com a palavra dele empenhada. Tanto que tem prefeitos que entraram na justiça. A empresa, cara, pensa numa empresa que contratou todo mundo para trabalhar ali, cara, que agora se mandar todo mundo embora, não consegue pagar a rescisão. O cara tá fazendo 10 obras ao mesmo tempo, tem 5, 6 canceladas, cara. Ele vai ficar com uma dívida para a empresa dele, para a vida dele inteira. Ele não vai conseguir abrir outra empresa de repente. Porque o governo simplesmente foi responsável e disse, não vou mais fazer. Porque olha só... Mas tu não acha que isso agora no início, porque é o início de governo também, tu não acha que com os assessores, com todo esse pessoal trabalhando em prol do estado de Santa Catarina, que o estado de Santa Catarina é um estado fora da curva, né? Cara, no sentido de criação de emprego, no sentido do agronegócio, no sentido das indústrias. E tu vê como é que a gente ajudou? Vou te dar um exemplo. Santa Catarina agora nós aumentamos em 6 ponto alguma coisa por cento nossas vendas externas, alguma coisa assim. Sabe quem ajudou nisso? O Lula. O que acontece? Agora no início do governo Lula, tinha carne parada lá no porto para ser despachada para a China. Ia apodrecer tudo. Não sei quanto lá, estava embargado, estava parado e ia apodrecer. Tinha um problema lá com a China. O Lula pegou e ligou para o presidente da China. Ligou direto para o presidente da China. Tu vê esses dias que o cara do russo lá interrompeu uma reunião para conversar com o presidente do Brasil. Quando que se interromperia uma reunião há um ano atrás para conversar com o presidente do Brasil? O Xi Jinping atendeu o Lula. Presidente do Brasil. Não, peraí, né? Daí o presidente, daí conversaram os dois. Não, é o seguinte, quem está cuidando disso é o meu vice, o presidente da China disse. Pede para o teu vice, ligar para o meu vice, está resolvido. Vamos resolver isso. Alckmin, liga lá para o vice-presidente da China. Alckmin ligou para o vice-presidente da China. O vice-presidente da China atendeu o Alckmin. Por quê? Porque é o vice-presidente do Brasil. E é uma pessoa de boa relação, não é uma pessoa que xinga a China. Entendi. Não xingava a China e depois ia pedir arrego. Não, a gente falou bem da China e também eles têm coisas com nós. Aí o Alckmin ligou, no outro dia estava liberado, cara. Tanto é que nunca a gente exportou tanta carne em Santa Catarina como exportamos agora nesse ano. Porque pelas boas relações que voltaram com os países. Entendi. Se aquele país, se a Rússia, se a China tem problema com o país A, não é com nós o problema. Então eles resolvam com o país A. Resolvam com o país A. É discutível isso. Eu vou vender para eles. É discutível isso. Olha só, tu tem 2 patrocinadores aqui. Certo. Aí os 2 não se conversam. Tu vai deixar de pegar um patrocinador ou vai tomar partido de um? Não, cara, assim, se os 2 não te envolverem na situação... Sim. Tu vai pegar dos 2. Mas só a diferença. A diferença eu não concordo, a diferença de países é bem diferente. O Brasil precisa ter largas escalas. Mas se a gente toma uma postura de um lado, automaticamente tá bom, a gente perde com o outro. Aí pode ser. E a gente vai tomar a postura de um lado que sempre esteve explorando nós e não disse, nós vamos mudar a relação. Veja só agora com a União Europeia. Entendi. Eles querem colocar cláusulas, porque para nós não dá para aceitar. Entendeu? Então nós temos que assim, peraí, nós não podemos ficar dependentes de alguém. Mas voltando aqui daí no estado, no município... E é bom a gente falar sobre isso também, por até tá passando nosso tempo. Voltando no estado e no município, então, essa boa relação, e tu vê que nós não estamos criticando o governo do estado, eu e o Sidão ali. Sim, não. Por mais que a gente não concorde com o governo do estado, nós cuidamos como nós falamos do governo do estado, porque amanhã nós vamos lá pedir dinheiro, o Sidão está semana que vem lá pedindo dinheiro. É verdade. Entendeu? Então nós respeitamos. Eu tenho pessoas que são minhas amigas no governo do estado, tipo a Dani Pinheiro, que é a secretária executiva, estudou com nós ali, cara, estudou comigo. Né? Então, assim, nós temos que respeitar porque são pessoas que nós gostamos, são queridas. Ao mesmo tempo, assim, Xanxerê, se nós mantivermos uma boa relação com o governo do estado, uma boa relação com o governo federal, que o prefeito tem. Isso, nós apresentarmos os projetos adequados. Projeto. Nós só temos a ganhar dinheiro com isso.
Tá? Agora, nós não temos uma condição como cidade, e eu acho que cidade nenhuma tem condição de fazer isso, recusar apoio de um governo estadual ou de um governo federal. Ah, não dá, de forma nenhuma. Entendeu? Então, assim, a nossa relação, ela deve ser muito boa. E aí que eu te digo da polarização. Xanxerê tem dado um exemplo de como a polarização ela não é boa. E o prefeito, Oscar, não está polarizando. Não. E nós, eu, o Sidão, não estamos polarizando. E o que nós estamos fazendo? Ajudando o Xanxerê. Não significa que ali na frente a gente esteja junto com o Oscar. Podemos disputar uma eleição tranquilamente, sem problema, porque existem algumas divergências de ideias. E é bom que tenha, né? E é bom que tenha, é bom isso que é tenha. tranquilo. Falando a nível municipal, teus projetos a nível municipal, conta para nós aí como é que tá, o que você está vendo na cidade. Tu está saindo nos bairros, olhando, analisando, até porque você sempre foi um cara muito de analisar e trazer para a Câmara de Vereadores fatos e fundamentações e principalmente trazer o que pode ser feito, né? O que pode ser feito. Sim. Então, agora eu trouxe um projeto bem interessante, que é o seguinte: o mês de combate às fake news. Tá? Importantíssimo. Não é proibir a publicação, embora eu concordo que até dava proibir fake. Certo. Mas, acima de tudo, eu acho que ali na frente vai ser cada vez mais difícil a gente proibir a fake. Porque, olha só, a tecnologia é tão grande que hoje você modula a voz da pessoa. O rosto. O Beatles vai regravar colocando a voz do John Lennon, cara. É, verdade. Puxa, verdade. Não é você falando, é a voz de um cantor. Verdade, né? verdade. Você coloca o rosto, você coloca a roupa, veja aquela foto do papo e tal. Então, cada vez vai ser menos fácil dizer, poxa, Paulo, você colocou um fake news. Daí o Paulo vai dizer, mas parecia tão verdadeiro que eu acreditei. E eu não posso criticar porque, de fato, até eu teria caído. Se o cara não tem um baita olho ali, né? Então, como é que você vai, né? Mas nós podemos conscientizar as pessoas de como nós identificamos o que é fake news. Veja só. As pessoas confundem fake news com mentira. Mentira é uma coisa, fake news é outra. Fake news é feito para machucar, para acabar com a pessoa. O que é fake? Fake significa andar invertido, andar ao contrário. Sim. Então você deturpar alguma coisa. O fake é fazer isso aqui, ó. Virar. Então, o Paulo falou aqui nessa reportagem que não concorda com tal coisa, eu pego uma parte do Paulo aqui, uma aqui, e eu mudo o sentido. A semântica do Paulo, eu mudo a forma que o Paulo falou para parecer que o Paulo falou uma outra coisa. Sem dúvida. Isso é o fake. Isso é o fake. Fazem hoje isso tranquilamente. Que ele se confunde com uma mentira porque ele também é uma mentira. Claro. Ele também se torna, porque ele deturpou para passar uma outra mensagem que não é verdadeira, verdade. Usando aqueles fatos. Então, assim, nós precisamos mostrar para as pessoas, para que as pessoas saibam definir o que é fake e o que não é. Não acreditar em tudo no primeiro momento. Verdade. Diferenciar o que é informação e o que é conhecimento. E entender que a gente pode cair em fake, mas acima de tudo a gente precisa acreditar no quê? No que é já confiável, o que é publicável e ter o bom senso de admitir assim, isso tá bom, isso não tá bom. Na política, o fake dá para admitir nessa questão, admitindo a pessoa tá boa ou não tá boa em tal relação. Isso é a primeira forma de cair. E aí a gente não cai em fake de saúde, que é o mais complicado. Cara, quantas pessoas morreram? Verdade. A vida das pessoas por causa do fake, por causa da mentira. Sabe? Bem complicado. Então, assim, a gente não pode cair nessas histórias. Ou fake sobre educação. Cara, por que as escolas estão sendo... Nós conversamos esses dias, né? Porque a escola, por muito tempo, foi sabe, alvo, assim, de depredação moral. O professor de depredação moral, o aluno, o orientador, a secretaria, a escola pública, não sei o quê. As pessoas começaram a criar uma versão que, de fato, ela não existe na escola. É verdade. Os movimentos estudantis que poderiam combater um pouco isso foram degradados, né? No decorrer do mundo. E aí a gente acaba criando fake news sobre escola, sobre saúde, cara. As pessoas muitas vezes sobre moradia, sobre meio ambiente, sobre... Então, combater as fake news, eu acho que é a primeira atitude que a gente tem que fazer. Alessandro, a gente tinha muita coisa que conversar e tem muita coisa que falar, né? Mas o pessoal está aí nos informando que tem outras matérias para colocar. Quero agradecer, vamos ter muita coisa para fazer, porque tem muita coisa mesmo para discutir sobre o nosso município, sobre o estado, sobre o governo, sobre a participação efetiva tua, né, a nível nacional, porque a gente está vendo que você está, sabe, muito ligado a nível nacional e nós precisávamos disso até para contrapor ou não aceitar, ou botar algumas ideias, né? Também o fato de você ter alguns deputados, né? Pedro Kizai e tudo mais, e outros que estão ajudando aí, ajudando na cidade, né? E isso é importante para nós termos esse elo
de chegar até as pessoas que realmente têm o dinheiro, mandam no negócio e a gente quer melhorar a nossa cidade. Exato, né? Perfeito, Paulo. Obrigado, querido. Obrigado, Paulo. Obrigado aos ouvintes do Paulo Munarete News. Beleza, deixa eu desligar lá, agradecendo você, meu amigo, minha amiga. Tenha muita coisa para falar com esse homem, hein? Esse homem é uma biblioteca, gente, é uma biblioteca.